Isso aqui também já é. Fala pessoal, estamos aqui na aula do Time Macro e junto aqui estão os mentorandos, estão aqui também o grupo do GAI, grupo de Traders Experts e também os mentorandos, todos para aprender sobre as estratégias de macroeconômicas voltadas para o trading. Essa aula aqui, pessoal, essa aula aqui ela é focada na análise macroeconômica, né? Já deve estar sabendo aí. As câmeras aí, hein, pessoal. As câmeras aí, hein? Deixa eu focar aqui. Coisa estranha. Cuidado das câmeras aí, pessoal. Stop vídeo. Travou meu trem aqui. Pronto. Né? Então, beleza. Vamos lá, sem mais delongas, o mercado já vai abrir. Nós vamos fazer aqui um overview bem rápido. Tá bom? Depois a gente vai comentar sobre as taxas de juros também, que é o foco da análise. Né? Vamos começar aqui com o FINVISE. Tá tudo, tá, vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Sim ou não? Dá uma olhada para mim aí, tá? Então vamos lá. Então, assim, Beleza, beleza, Marcelão. Então, hoje a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos, o Interest Tax Rate, ó, coisa louca. Mas enfim, o objetivo aqui, pessoal, é vocês entenderem que o mercado já precificou a taxa de juros, tá? O mercado hoje, bem antes de hoje, ontem, ou durante o mês, já estava precificando as taxas de juros americanas, né? Então, hoje já está dado que o Fed vai manter as taxas de juros. Isso não é segredo para ninguém, a não ser para o trader que não sabe disso. E quando que vai ser a divulgação, Marcos? Ah, às 15 horas da data do dia de hoje, né? Horário de Brasília, às 15 horas. E aí, talvez eu abra, talvez eu não abra, né? Uma outra live para acompanhar o Jerome Powell falar. Mas o que eu falar aqui, vocês já vão filtrar e já vão saber o que que o cara deve falar lá e qual vai ser o posicionamento do mercado ex ante e ex post ao pronunciamento do Jerome Powell. Vou passar aqui alguns overviews, né? Então, como que configura a situação do cenário aqui, Marcos? Bem claro e objetivo para vocês, assim, ó. Eu vou ensinar para vocês, tá? Antes da abertura do mercado, que daqui 3 minutos, tá? Então, nós temos aí um cenário de incerteza, que vocês já devem estar sabendo, né? Incerteza por causa da guerra comercial. A economia do mundo já está projetada para uma desaceleração. Então, o dólar perdeu força, deveria ter ganhado, mas perdeu força, porque a confiança dos Estados Unidos foi abalada por causa das tarifas. Então, houve uma grande fuga de capital dos Estados Unidos, tá? A OPEP, né, que é a Organização dos Produtores de Petróleo, que dominam as reservas de petróleo no mundo, essa semana aumentaram ainda a oferta de petróleo no mercado internacional. Então, o petróleo desabou mais ainda o preço, forçando ainda mais que o dólar se desvalorizasse, tá? Então, para pares de moedas e para moedas também procíclicas como AUD, NZD, CAD, foi bom no sentido de que o dólar perdeu força e elas ganharam forças, o iene também, tá? No cenário macro, os commodities aqui como o minério de ferro tá com uma desaceleração, então estamos esse no radar, gerando as incertezas que está aí nessa alta medíocre e uma alta também burra, vamos assim dizer assim, do mercado, que não tem lastro nenhum para o mercado subir, mercado de risco subir, tá? Mas está subindo. E agora o foco está no radar das economias dos Estados Unidos, né? Vai ter aí o IPC e o IPP desse mês. Os impactos da tarifa vão ser sentidos esse mês. O sentimento do consumidor já caiu pelo quinto mês consecutivo e o desemprego está travado, mas tende a aumentar. Por quê? Porque o JOLTS, o relatório ADP desse mês já veio bastante abrupto nas suas quedas e ainda que o payroll veio acima do esperado, mas ele veio bem abaixo dos anteriores. Então, esse cenário aí vai produzir esses efeitos aqui. E nós vamos observar os mercados agora. Futuros. Os futuros estava projetando uma alta. Eu já imaginava, então provavelmente, não vi o gráfico ainda, mas os mercados devem abrir numa leve alta. Os mercados de risco. O ouro fez uma corrigida depois de aumentar bastante.
O FINVS, ou melhor, o VIX está alto acima de 23, tá? Então, você pega o código, toma conta disso. Os rendimentos futuros estão um pouco negativos. O dólar querendo fazer uma recuperação pífia aqui, tá? Então, tá brabo. Vamos ver os índices na sua abertura. Marcos, já vou pegar comprado aqui? Você não pega comprado coisa nenhuma. Você vai aprender primeiro. Os caras de Wall Street estão esperando, talvez não tenha grandes movimentos hoje, até a divulgação da taxa de juros dos Estados Unidos. Então você toma uma liga, você se posiciona na taxa de juros, não agora, tá? Os caras que ficam fazendo roleta russa, bom para eles. Deixa eles fazer roleta russa para lá, tá? Eu gosto que os caras fazem roleta russa mesmo, para largar de ser trouxa. Aí ele vai sendo estopado e as melhores oportunidades não vai ser agora na abertura do mercado, não vai ser. Vai ser lá pelas 3 horas da tarde, quando você estiver ligado no mercado. Marcos, mas o horário de 3 horas não é ruim? É ruim se fosse em outros dias, mas hoje o mercado só vai movimentar das 2:30 da tarde às 3, tá? Então, o mercado aqui, o Dow Jones e segue aí a mesma risca, o S100, né, a Nasdaq por aí vai, né? Tá vendo que o bicho tá lá nas altas das máximas. Deixa eu ver se o Perpstone aqui tá mais limpo. Tá pior ainda, mas tá bom. Então vocês veem aqui, ó, pra vocês entenderem, tá? Eu faço essas validações aqui, ó, que eu vi que ele veio de uma alta, agora ele veio com uma tendência de baixa. Então aqui tá os canais macros dele, né? E ele tá numa pernada aqui, ó, se você puxar a pernada aqui, ó, essa é a fibra do diário, ó. Tá vendo lá, ó? Então tá em regiões de OTE. Então, eu analiso que o mercado vai ficar saracoteando aqui, ó, no nível micro, ó. Aqui é uma banda micro, ó, tá vendo? Ó, ó. E caso o Jerome Powell fale coisas boas, o mercado vai buscar o gap que ele formou, ó. Olha a coisa mais linda, pai. Olha a coisa mais linda aqui, ó. É um breaker block com gap. Isso aqui é forte demais para atração do preço. Então, você que usa aí só o gráfico, você já está enxergando que é assim que ele busca, tá? Marcos, o mercado abriu em alta, deixa eu ver. É, uma alta pífia aí, mas foi, tá? Tá aí, ó. Marcos, o que que eu faço? Você não faz nada, trader, você não faz nada. Olha aí o mercado respondendo aí, ó, tá? O mercado provavelmente, ele tem fundos para ele limpar, ele tem aqui, ó, fundos para ele limpar, ele pode limpar os fundos primeiro, tá? E depois, cara, depois é maravilhoso. Se o Jeremy Powell falar coisas boas, ó, vai buscar lá em cima, tá? Vai fazer mais ou menos assim, tá? E eu vou passar os catalisadores do mercado para vocês também. O que é catalisador, Marcos? Aqueles que amplificam o movimento. Eu não vou falar muitas outras coisas aqui do mercado de derivativos, porque não é o objetivo da aula. Então, ó, analisando os futuros, né? Deu uma rabelada aí, ó. Analisando os futuros, eu enxergo que o mercado tem potencial de alta, vai continuar numa alta, ele pode fazer alguma arrefecida de fundos, mas ele tem um interesse de especular que o Jerome Powell vai flexibilizar as taxas de juros. E se assim é, e se assim for, tá? Os índices vão subir, o ouro também vai subir e o dólar tende a cair. Beleza? Coisa mais linda, né, pai? Olha aí, ó. Então, você tem que analisar assim. Eu gosto de analisar no M5, eu gosto de analisar no M15, ó, tá? E eu gosto de analisar em times maiores, para mim ter uma visão mais clara do que está acontecendo. Olha que coisa mais linda do mercado, ó. Mercado, não se engane, tá? Essa alta aqui, ó, que eu chamo alta burra, é alta para os, né, traders que não estão entendendo da dinâmica do mercado global. Porque essas altas que se teve aqui, não teve nenhum tipo de lastro para que o mercado subisse. Mas ele tem que subir para arrefecer, né? Arrefecer as quedas abruptas que tiveram aí. Então você perceba que ele está ainda numa pressão. Não fez uma reversão. Ele está numa correção do mercado.
Então, e aí vai ter os catalisadores. Se o Jerome Powell, sim, se o Jerome Powell falar que está posto à mesa, você escreve isso, você pode não entender de inglês, você pode não entender nada, mas se ele falar que está posto à mesa um possível corte nas taxas de juros, você vai ver ele rompendo esse nível aí, ó. Grava esse nível aí, ó. Os 41.350, grosso modo. Ele vai romper isso daqui e vai buscar lá em cima. Quando, Marcos? Talvez até sexta, tá? Que aí o mercado vai se posicionar comprado ou de palavrinhas bonitas, posicionado long, né? Long no mercado aí, tá? E também o ouro vai se posicionar comprado, tá? Mas por que, Marcos? Porque quedas nas taxas de juros implica diminuição dos rendimentos dos títulos. Portanto, as pessoas vão focar em ativos de risco e ouro como proteção. Pegou? Então tá aí. Mas eu queria saber, Marcos, e se ele falar outra palavra que não está posto à mesa? Se o trem falar para você, ele está dizendo lá, bababá, bababá, que a economia se encontra resiliente, que não há pressão inflacionária, e o patati, e o patatá, e ele soltar que precisa de enxergar ainda mais a incerteza, ver como se constrói a narrativa das tarifas Trump no mundo e dentro da economia americana, aí, ó, você pode saber que a vala é certa, tá? Aí a vala vai vir até aqui, ó, praticamente, ó, na metade do processo. É assim, Marcos? É exatamente assim. Então eu posso me posicionar antes? Não. Você vai ouvir. Por quê? Porque você não tem a informação on time. Você só tem que saber o direcional, baseado no que o mercado está querendo dizer. Isso é para quando? É para toda a vida, tá? Então, a gente usa a macroeconomia para a gente não ser adivinho. A gente analisa as situações macroeconômicas, o interesse do player, do big player, e valida a intenção dele. E o nosso objetivo como trader, bem formiguinha, quase um átomo perto do mercado financeiro, se não um átomo, nós vamos no direcional. E é aí que o trader perde. Por quê? Ele fica achando que fez um choque no M5 ou no M15 que vai subir na alta. E ele esquece, porque ele não entende as palavras que está subliminar no mercado financeiro, que é isso daqui. Tá? Então você vê nitidamente aqui no H4 que é um time frame relevante, é um time frame de validação de estruturas macro, tá? Que o range ficou travado aqui, ó, no 79 e no 705 da FIBO do diário do S30. Marcos, mas e o Nasdaq? É a mesma configuração, só que é mais volátil. E o S&P 500? A mesma configuração, só que é mais volátil. Mas se você entender a dinâmica do mercado, entender que risco tem proteção que é ouro, que tem proteções que é rendimentos de títulos, você vai construir uma blindagem no seu trading. Você vai entender que só vai pegar comprado se o Jerome Powell falar coisas boas para a economia. Por que, que a economia quer ouvir no curto prazo corte de taxa de juros? Para sair desse marasmo aqui, ó, de fundo duplo, ó, ou quádruplo, né? Sair desse marasmo e romper e sair do bear market que está afundado lá o nosso amigo S&P 500. É isso que o mercado quer, tá? É isso que o mercado quer. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Exato. Exatamente aí, John. Tem tudo para buscar. Exatamente. Rompeu aqui, ó, vai buscar lá, tá? Aí ele tem duas opções. Aqui tem uma gigante de uma liquidez macro, ó, que é a máxima do mensal do S&P, que é do Dow Jones, mas
Nasdaq também é a mesma coisa. E ele tem tudo para vir buscar aqui, ó, tá? Essa alta aqui focada nesse trem chamado mercado de risco, tá? E aqui, como vocês viram, né? Marcos, mas por que você faz essa lambança de grades? Essa grade aqui, ó, só para vocês entenderem, tá? É o canal macro de queda, ó. Ó a coisa mais linda, pai, ensinando para vocês. Então, quando ele está na metade desse canal, que eu tracei a metade do canal, então ele veio, ele buscou o fundo, ele fez um fundo mais alto do que o fundo anterior, já é uma perspectiva de alta e tem tudo para vir numa alta. E aí as narrativas macroeconômicas vai dar o suporte. Marcos, e se ele romper o fundo? Tá vendo que eu tracei uma linha aqui, ó? Pega esse código ali, ó, nos 40.876, ó, do meu gráfico aqui no Purple Stone. Se ele romper, ele vai romper também essa LTA, essa LTA de H1. E quando ele rompe uma LTA, ele só pode vir buscar a outra LTA que eu tracei aqui, ó, do cenário semanal. Vou até mudar a cor para vocês enxergar. Mas tem isso também, Marcos. Isso aqui é análise violenta, né? Eu não estou falando de choque, eu não estou falando de nada, estou falando de análise visual para você ver os pontos de entrada e os pontos de saída e gatilhos para que você possa pegar o trade. Porque eu analiso o trade, tá certo, tem que fazer uma MSS, né? Tem que fazer um choque, isso, patati, patatá. Mas às vezes o mercado reage tão agressivo que você não vai conseguir. Agora, se você pegar níveis de preço, aí você vai entender. Ele rompeu aqui com força, cara, ele vai vir buscar o outro nível de suporte dele aqui, tá? Ele vai vir romper esse nível de suporte e ele vai querer vir buscar, ó. Cadê? Ele vai vir querer romper. Ah, Marcos, é negativo, foi negativo. Ele falou que vai esperar mais. Ele não vai tomar partido. Até agora eu não falei nada, hein? Ó. Aí ele vai vir buscar aqui, ó. E aí, se ele rompendo, ó o próximo nível de preço. Aqui. Coisa mais linda, né, pai? Ele perdeu isso daqui, ó. Aí é a vala completa. Aí ele vai vir buscar lá embaixo. Por quê? Porque aqui tem um fundo quádruplo. Eu já expliquei em outras lives. Tem um fundo quádruplo. Pode acontecer isso, Marcos? Pode. Vai acontecer? Mas eu já sei. Já sei para onde que o gráfico for, eu já sei me posicionar. Não é isso que você tem que aprender? Para onde que o gráfico for, eu acho que essa é a dúvida dos traders. Para onde que o gráfico for, eu me posiciono. Qual que é a dúvida dos traders? Eles não sabem para onde que o gráfico vai. Tô certo ou tô errado? Ele não sabe. Ele faz um choque, ele fica com medo de entrar. Ele faz um MSS, ele fica com medo de entrar. Ele faz um boss, fica com medo de entrar. Não é assim? É, não é? O povo fica com medo. Eu não, tô É bem, isso bem, mesmo, bem, Marcos. bem tranquilo. Dependendo do Ontem, que o ontem, Jeremy Powell falar, dependendo do que o Jeremy Powell falar, eu já sei para onde que o mercado vai buscar, tanto para cima quanto para baixo. Até aqui vocês tomaram uma liga, vocês entenderam? Sim ou não? Isso aqui é aula, tá? Isso aqui é aula. É aula de análise focada. Ah, Marcos, mas vai sair um monte de eventos hoje. Você pega tudo que tiver dos eventos dos Estados Unidos, põe num saco e joga fora. Mas como? É assim que funciona. O mercado, ele não quer saber do evento, até quando ele quer saber do evento. O evento mais importante hoje não é a oferta de petróleo, não é pedidos iniciais e contínuo de seguro-desemprego, não é nada. Ele quer saber do que o cara vai falar. Aí o cara que opera evento, aí ele vem aqui, ó, dá até dó. Ele nem opera evento, né? Os traders mesmo que sai correndo dos eventos, que pelo amor de Deus. Então tem aqui, ó, estoque de petróleo. Cara, pode até dar uma oscilação no mercado, mas esse aqui não é o referencial. Entenda. O mercado tá se lixando para o estoque de petróleo bruto dos Estados Unidos. Ah lá,
Acabei de mostrar. Eu vou até clicar. Parece que foi, ó. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Marcos, então minha cabeça está virando parafuso. O que eu faço? Você vai ver qual é a do mercado. Eu nem li, mas o dilema é. O dilema. Qual que é o dilema, Marcos? Para quem não sabe, as tarifas têm um efeito impulsionador de inflacionar, né, a economia americana. Diante desse aspecto, o Fed fica e está resiliente de cortar as taxas de juros. E você que está aí no Time Macro, você já observou que se cortar as taxas de juros, aumenta o potencial inflacionário. E uma vez que cortou, é bom no primeiro momento para os índices, mas é péssimo para o médio e longo prazo para a economia, porque vai impulsionar a inflação. E o Fed, assim como outros bancos centrais, tem dois mandatos. O que é mandatos, Marcos? Eles têm dois focos. Um é no controle inflacionário, o outro na manutenção dos níveis de emprego. Qual que ele faz um em detrimento do outro? O Fed só vai se posicionar em flexibilizar a economia se, somente se, ele enxergar que a economia está indo numa desaceleração e perda de empregos. Na ótica, até das últimas taxas de juros, não se observou uma queda nítida nos níveis de empregos. Por isso, que ele ainda manteve a taxa de juros inalterada e vai continuar inalterada hoje. Se houver uma queda muito abrupta dos níveis de emprego colocados pelo Jobs, pelo relatório ADP e principalmente pelo payroll, ele vai cortar as taxas de juros. Enquanto isso, ele não corta as taxas de juros. Ainda que ele sofra a pressão do Trump, que o Trump quer que ele corte, mas ele não corta. Porque se ele cortar as taxas de juros, o efeito inflacionário pega fogo e ele reduz o poder de compra no médio e longo prazo para a economia, perdendo o potencial de consumo. Que louco, né? É. Uma coisa é gostar do corte da taxa de juros. O mercado adora. Só que o Fed tem que ser crível. Ele tem que se posicionar de uma forma unilateral, observando estritamente a economia. Porque se ele tomar uma medida errada, quem vai sofrer as consequências é o povo americano, é o mundo, mas principalmente o Jerome Powell. Ele pode ser cortado da cadeira se ele tomar uma posição errada. E se ele não fizer nada também, sem lastro, ele é cortado da cadeira também. É sensível a posição do Jerome Powell. Muito. Quer ver? Vou ler o texto para vocês aqui, ó. Reunião do FOMC corre em um momento delicado para os mercados. Embora a manutenção do juro seja amplamente esperada, os investidores estarão atentos às declaração do Fed, Jerome Powell, em busca de sinais sobre possíveis cortes de juros e sua leitura sobre inflação. Acabei de falar isso para vocês. A comunicação influenciará as expectativas do mercado e o posicionamento dos investidores. Eu acabei de dizer isso para vocês. E ele enfrenta um cenário de perde-perde, né? Dessa semana, à medida que novas tarifas anunciadas pelo Donald Trump criam um desafio delicado de equilíbrio entre riscos inflacionários e desaceleração de crescimento. Isso aqui é uma aula, pessoal. Antes de ler o artigo, eu já falei para vocês. Agora parece que vocês estão lendo o artigo e já entendendo o que está acontecendo, né? A expectativa predominante é de que o Banco Central norte-americano mantenha os juros inalterados ao fim da reunião dessa quarta-feira, exatamente, vou mostrar para vocês, enquanto o mercado monitora atentamente os impactos das tarifas aonde? No mercado de trabalho. Não, não. Marcos, você está falando o que o cara está dizendo, você que escreveu o texto, você leu antes? Não li. É para vocês entenderem como funciona. As divergências começam a emergir entre os membros do comitê, ó, acentuando o dilema de política monetária que deve dominar as discussões. A grande questão para os formuladores de políticas é que se os aumentos de preços induzidos pelas tarifas serão transitórios
ou persistentes, ou seja, impactos inflacionários referentes às tarifas. Essa diferenciação é decisiva na condução da política monetária. Os dirigentes do Fed demonstram preferências por aguardar sinais mais claros de deterioração econômica antes de iniciar cortes nos juros, preservando a credibilidade no combate à inflação em detrimento de estímulos de curto prazo. Segundo os investidores aqui, ó, a taxa básica deve se permanecer inalterada em 96%, e a estabilidade de acordo com o Feed Monitor Tools, né? Reforçando a estratégia de aguardar dados mais conclusivos. Se o trader lá em Wall Street quer aguardar dados conclusivos, que mané é o trader que fica fazendo roleta russa de apostar a estimativa do mercado na abertura? Quer morrer, né? Não é profissional nada. O Fed deve reiterar o aumento da incerteza sobre o cenário econômico e manter os focos nos riscos, tanto para a inflação quanto para o emprego. É provável que a autoridade reconheça a queda na confiança do setor privado, destaque riscos inflacionários e o crescimento associado às tarifas, ainda que o mercado de trabalho permaneça sólido. Na condução do balanço patrimonial, o Fed já reduziu o ritmo de aperto quantitativo, né? Que é o quantitative timing, diminuindo a rolagem mensal de títulos do Tesouro. Isso aqui eu não vou adentrar porque é bastante, um pouco mais, só para quem está na mentoria mesmo, não tem como eu explicar isso aqui para vocês. Mas eles têm a possibilidade de aumentar ou não, ou influenciar ou não, a demanda por moeda dentro da economia americana via títulos. Tá? Deve adotar um tom mais cauteloso, evitando compromissos firmes sobre corte de juros e reforçando a dependência de dados. Mudanças no tom. Seja mais duro ou mais acomodatício, podem mexer com os mercados. Bom, exatamente isso. Pega o código. Então, já expliquei para vocês e vou voltar aqui no meu cenário de curtíssimo prazo, que é hoje, Mar. É hoje. O Fed vai manter as taxas e, se ele não dar indícios de flexibilização, hoje os índices caem, o dólar cai, o euro sobe, o ouro fica estável ou sobe. Catalisadores ou amplificadores do movimento. Vai acontecer aí uma reunião da China com os Estados Unidos. Acho que, não sei se nesse sábado ou nessa semana, com certeza. Se não houver o acordo, já passou aí a data do dia de hoje, até o final de semana. É no sábado, perdão. É no sábado que vai haver. Se a China não entrar em acordos com os Estados Unidos, pega o código já para abertura do mercado do domingo para segunda da semana que vem. Se não houver o acordo, o ouro vai subir estrondosamente, o dólar vai cair, os índices vai desabar ainda mais e o euro sobe. Se houver o acordo, o ouro fica estável, os índices sobem abruptamente, o dólar sobe e o euro cai. Que é esse índice aqui, ó. Ouviu? Pegou o código? É assim que funciona. Então, no curtíssimo prazo, que é hoje, no hoje, ele vai manter as taxas de juros. Eu vou mostrar para vocês aqui. E ele não dar indícios de flexibilização, hoje os índices caem. Marcos, e se ele falar que vai cortar as taxas de juros, que eu acho que é mentira, não vai falar não. Eu acho mais provável esse cenário aqui, tá? Depois da reunião das 3 horas. Eu acredito. Aí, se ele falar que vai cortar as taxas de juros, aí o índice sobe, que eu acho menos provável. O dólar sobe
Não, o dólar cai, o euro sobe e o ouro sobe, tá? Pronto, acabou. Eu já sei tudo que vai acontecer. Sabe, Marco? Já sei, ó. Pronto. É assim que funciona. Agora tem os catalisadores, né? Aqui, ó. Se o Fed, né? Ele vai manter as taxas, com certeza, mas é para a reunião do dia 18. E eu vou mostrar para vocês aonde vocês têm que ver. IDAR, ó, IDAR, ó, IDAR, indícios de flexibilização hoje. Os índices sobem, o dólar pode cair, o euro sobe e o ouro sobe. Entendeu? Como que eu sei, Marcos? Porque a dinâmica do mercado responde. É dessa forma que vai acontecer. Eu estou mais propenso que isso aconteça depois das 3 horas da tarde. Por quê? O Jerome Powell já não é a primeira, já não é a segunda, já não é a terceira vez. Desde janeiro, ele está falando que ele tem que ter clareza, que ele tem que ter observação, que ele tem que ter clareza, que ele tem que ter observação. E não está claro e não tem observação. Ele está enxergando que a economia está começando a ficar desaquecida, num curtíssimo prazo, mas os níveis de emprego ainda estão mantidos. Nessa perspectiva, ele, na minha visão, né? Na minha visão overweight, pega código, olha o nome da palavrinha, visão overweight, tá? Uma visão otimista, que ele só vai cortar as taxas de juros se e somente se houver perca líquida de empregos observadas lá no payroll, lá no JOLTS, principalmente no payroll, né? E uma outra desaceleração no PIB, como aconteceu da última vez no primeiro trimestre, tá? Então, na minha visão, os índices, nessa perspectiva, devem cair. Depois das 3 horas, deve cair, né? O dólar também deve cair, enquanto não houver uma visão clara do Fed. Ah, mas é porque o cara de cenoura lá, o Donald Trump, quer que corte as taxas de juros. Ele quer que corte as taxas de juros, mas não é assim que funciona. A economia precisa de visualização e depois resposta, né? Com acomodações. Se ele corta as taxas de juros, ele vai sofrer um efeito inflacionário. E eu vou mostrar isso para vocês agora. A gente já está quase acabando. Onde, Marcos? Aqui, ó. Esse aqui é outro. Não precisa. Deixa eu ver o watch feed. Breve do watch feed. Tem como saber, Marcos? Tem. Quem explica um trem desse, né? Quem que pode explicar, né? Faltam 4 horas lá, ó. 4 horas para eles. Aí. Então, já está mais do que definido, né? 99% hoje, ó, vou ensinar para vocês, ó, meeting date, data de hoje, target rating providers, né? Aqui no nosso amigo já está falando que 99% já está definido que vai ser mantida a taxa de juros dentro nessa faixa aqui, ó, 4,25, 4,50. E nós vimos, já estamos aqui no GAI acompanhando isso daí, né? Toda semana, ou quase todos os dias que eu observo o watch feed, nós acompanhamos esse interesse das taxas, tá? Que isso aqui é determinado pelo mercado de futuros, tá, pessoal? Só para você saber. Então, e ela muda o ambiente macroeconômico, tá? Aqui, ó, se você colocar que a próxima vai ser dia 18 de junho, olha que interessante. Olha que interessante. Aqui já tem 69,4% que vai manter já em 18 de junho. Aqui 30,3% que faça o corte da taxa de juros, ou seja, 30,3% acredita que a taxa de juros vai ser cortada. Depois da reunião, por exemplo, amanhã,
isso aqui é validado de dia após dia, a gente não tem aqui on time, né? Pelo Kick Strike. Amanhã, se tiver aqui aumentando essa possibilidade aqui, ó, os mercados se sentem mais não avessos ao risco. Então, índice sobe, ouro sobe, e assim por dizer, você já vai se montando o seu trade, né? Tudo pode mudar. Olha aí. E o mais interessante, no dia 30 de junho, esse contrato aqui, ó, futuro, com expiração no dia 31 de julho, tá? Olha lá, coisa mais linda, pai. No dia 30 de julho, no dia 30 de junho, perdão, como inspiração no dia 31 de julho, o mercado já está precificando que já houve o corte no dia 18. Olha aqui a diferença, 55,5, 55,3 contra 24,9. Então perceba que no dia 18, ó, os mercados hoje precificam lá no futuro, que no dia 18, 70% é mantida a taxa, 30% corta a taxa. Contudo, entretanto, todavia, olha a leitura que se faz. De um gráfico de barras, hein? Ninguém ensina isso para você, eu estou ensinando. No dia 30 de julho, os mercados já precificam que o mercado já cortou as taxas de juros, ó, em 55%. Nem chegou lá, os caras já estão entrando comprado aqui, ó, nos mercados do Fed, né? Da taxa de juros do Fed. Tá aí, ó. 55% está entrando comprado já, se beneficiando dos cortes da taxa de juros. E apenas uma parcela de 20% que é que vai acontecer mais de um ponto percentual, né? Que eu acredito que não vai acontecer. Não vai acontecer isso aqui. Mas isso aqui é provável. E é isso. Marcos, isso aqui permanece constante? As expectativas mudam ao longo do tempo mediante aos eventos e aos fatos econômicos. Quanto mais a economia americana entrar nesse ciclo aqui, ó, quanto mais a economia americana tiver queda do JOLTS, queda da relatória ADP, do payroll, o aumento do desemprego começar a subir a taxa do 4,2 para cima, o IPC se manter estável ou começar um processo de desaceleração, os impactos nas tarifas pegar fogo e o sentimento do consumidor se deteriorar ainda mais, corte nas taxas de juros. É assim que funciona. Dúvidas? Perguntas? O microfone está aberto. E aí? Olha aí, ó, a expectativa do mercado. Ó. Olha aí. Olha a sarateação aí. Ó. Estamos aqui há meia hora, praticamente, há quase uma hora, né? Há quase uma hora falando sobre isso. Olha a reverberação do mercado. O cara, ele entrou agora no mercado, ele não está sabendo de nada. E ele está esperando o quê? Nem os caras de Wall Street estão trabalhando. Olha lá. Agora eles estão redeando posições, né? Eles estão redeando posições aqui e redeando posições aqui. Pode ser que se o mercado ouvir que ele vai cortar as taxas de juros, ele dá uma picada para baixo, ó. Que ele faz isso, né? Ele pega combustível e desaparece, né? Aqui, ó. Ele dá ali uma picada para baixo e sobe para riba, tá? Em busca da liquidez aqui, ó, do gapzão, ó. Coisa mais linda, pai, ó. Mercado. Ouviu coisas ruins da economia? Ele vai fazer o procedimento de liquidação inversa, né? Ele liquida em cima e pega embaixo. E pega lá embaixo, tá? É assim que funciona. Quem já ouviu falar sobre isso? Ó? O mercado ouviu que não vai reduzir as taxas de juros. Ele limpa a liquidez e sai num processo de queda. E você que já aprendeu, já está
sintonizado na coisa, você só vai fazer a leitura. Ah, ele disse que vai esperar mais um pouquinho de tempo. Ah, o mercado está subindo, vou entrar comprado. Você vai se lascar. Ele vai capturar em cima e vai desossar na baixa. Ele falou que vai flexibilizar a economia. Ele pode, tá? Capturar embaixo e vai desossar para cima. Pronto. Esse aqui é o Dow Jones. Vai funcionar assim no Nasdaq, vai funcionar assim no S&P 500, é a mesma coisa, tá? Os mercados andam da mesma forma. Espera aí que Mais alguém uma perguntou vez, alguma coisa lá. mais uma vez o Marcos está presenteando alguém com uma Porsche aí, hein? Você veja, É, tô Marcos, devendo sim. manter a taxa significa que o USD sobe? Ele pode subir ou ficar inalterado, tá? Não é que ele vai subir. Ele pode. Agora, se ele cortar nas taxas de juros, o USD cai, com certeza. Vamos ver a história do Chá. Quem quer operar tranquilamente, opera o Chá. Ele gosta de matar as pessoas. Nossa, nem falo. Mas ontem ele me pagou, tá, Marcos? Depois de É? uns lojas que ele me deu, ontem ele me pagou Ah, todos os não. excessos. Ó, vocês viram aí no Guy, né? Que eu passei o código, não falei? Que ia pegar lá, ó. Ó, foi até melhor do que eu esperava. Ó. Olha lá, quer ver? Vou mandar aqui pra vocês. Tá aí, ó, eu mandei no grupo do Macro em Foco. Eu mandei no grupo do Guy. Para não falar que a análise foi exímia na alta. Foi exímia. Ah, não. Não, pega o código. Aqui, ó. A análise foi exímia na alta. Exímia. Eu Não. peguei após esse rompimento aí desse leve de cima, que eu também deixei marcado no meu. Aqui? Não, embaixo, essa linha vermelha, não tem esse leve? Após o Aqui? rompimento. Isso, aí eu peguei essa alta aí, essa É, eu peguei continuidade. também, gente. Pegasse, Ontem só tava bom pro Shaw. tava bom só puxar, verdade? Tá doido Então, pra tem o meu ex ante e o meu ex post. Quem quiser pode ver lá. Eu mandei no grupo do Guy, eu mandei no Time Macro, eu mandei acho que até mesmo Deixa eu ver. no grupo do Macro em Foco, a minha análise e a setinha buscando lá em cima, ó. E ela foi, ó. A setinha aqui, ó. E ele foi e buscou lá em cima mesmo. Aqui tinha um gap, né? Coisa mais linda, né, pai? Aí, ó, claro que depois que ele bateu aqui, que a gente chama de uma parede, né? Não vou entrar em detalhes, mas tinha uma parede aqui de puts, é puts mesmo. Uma parede de puts, ele reverberou para baixo, ó, tá? E aí funciona da mesma lógica, tá? O Shao responde à queda das taxas de juros. Responde de que forma, Marcos? Normalmente, quando corta a taxa de juros, quando Ele corta-se a desaba, taxa de né? juros, Ele vai desabar, né, Marcos? Se quando cortar. corta. Pode falar, João. Desculpa, Não, não. se cortar as taxas de juros, ele. A tendência dele é cair, não. Não, ele sobe. Vai subir, então. Por quê? Porque cortando as taxas de juros, os índices tendem a subir, os rendimentos dos tesouros tendem a cair, Ah, por e causa as dos pessoas vão rendimentos. buscar proteção aonde? Quando não está no Entendi. índice, está no chão. É que são fatores que onde é mais prejudicado, nesse caso, no corte das taxas de juros, o, um dos fatores que é prejudicado é os rendimentos. Aí são todos disponibilizados para o chão, né? Uhum. Então, temos isso. Fora isso, o Shaw responde em outros termos. Quais termos? Os termos de incerteza global. Então, enquanto tiver guerra e não tiver uma definição das tarifas, incertezas grandes, em que pese a corte nas taxas de juros, o Shaw tende a subir direto. Quando que o Shaw cai, Marcos? Dois motivos que ele cai. Por liquidação. Aqui não tem nenhum viés se não for liquidação de Shaw, né? Essa queda aqui também, ó. O que é liquidação, Marcos? Os caras tá perdendo dinheiro lá nos índices, eles têm que derrubar o Shaw para fazer dinheiro,
né? Eles saem das posições compradas do Shao cai, aí Shao cai, mas ele sempre está dentro do patamar. E a visão minha de longo prazo, qual era o Shao? Toda a vida alta. Então, se você quer ganhar dinheiro no Shao, até o presente playbook, pode mudar. Você vai entrar comprado nesse trem aí. Ontem eu entrei comprado exatamente nesse rompimento aqui, ó. Tá? E busquei até a metadezinha antes dele chegar lá em cima. É isso. Coisa mais linda, né, pai? Ó, aí você vê assim, ó. Vou jogar mais pra cá, pra vocês enxergar. Olha aí. Olha a análise do bichano aqui, ó. Olha que análise tops aqui, ó. Não, perdão. O bicho, ele saiu do canal de longuíssimo prazo dele, ó. Se apoiou na metade por superior do canal, explodiu no rompimento do canal e já está formatando um canal do canal superior. Olha aqui, ó. Olha a ponta aqui, ó, do pivô. Ó. Olha aqui, ó, do pullback em cima do canal. Vou tirar para vocês enxergar agora. Olha lá, ó. Ó o pullback bem em cima do canal. Então, tem os níveis chaves aqui, né, ó. Já expliquei para o pessoal que se ele romper esse nível aqui é um nível, né, ainda de alta, mas se ele perder, e aí eu já falo para você de novo, 3.180, se ele perder os 3.180, vai vir aqui embaixo. Pronto, tá definido o chão. Como que eu sei disso, Marcos? Análise gráfica focado com análise macroeconômica. Enquanto o Shao tiver com um pivô em cima desse canal aqui, cara, aqui já não é mais um falso rompimento. Pega o código. Não é mais um falso rompimento, porque ele se apoiou em cima da cabeça do canal. Olha que coisa mais louca. Olha aqui, ó. Falso rompimento é ele vem aqui, rompe em cima do canal macro e depois ele volta para dentro do canal, falso rompimento. Aqui não, aqui ele rompeu, fez um pullback em cima do canal. Cara, ele só pode subir. Marcos, mas se ele cair? Ah, se ele cair, você já sabe. No dia que esse trem voltar e romper abaixo dos 3.180, aí eu vou pensar em venda só no Shao. Mas do contrário, enquanto ele estiver em cima desse platô aqui, ó, dos 3.280, cara, é alta para toda a vida, amém no Shao. Você não vai entrar vendido nesse trem. Se você entrar vendido, só em correção, mas você toma cuidado. Não é bom ouvir isso? O cara te passar o código? Não é bom? Puta merda. Ah, mas você não dá gatilho. Eu tô dando tudo pra você. Eu tô falando para você interpretar o ativo aqui, ó, dentro desse range aqui, ó, já é um outro canal do canal, ó. E aqui ele veio, tocou lá embaixo, tocou em cima, andou de lateral, rompeu. Quando rompeu aqui, ó, nesse nível, alta para toda a vida, amém. Aí ele rompeu aqui de novo, agora provavelmente ele toca aqui e faz pullback, como ele está fazendo um pullbackzinho, pode até vir mais embaixo, e buscar lá em cima de novo. Qual que é o alvo do Shao, Marcos? O alvo do Shao é esse daqui, ó. 3.500 rompendo. Enquanto o Shao, agora ele criou bastante liquidez embaixo, ó. Não rompeu, ó. Rompeu aqui, mas não rompeu, segurou nesse nível de preço. Ele perdeu esse nível de preço. Onde ele vai vir buscar? Na cabeça do tópico. Vai vir buscar aqui, ó. Ele perdeu isso aqui, onde que ele vai vir buscar? Aqui, ó. Ele perdeu isso aqui, ó. Ele tá na linha de tiro. Perdeu isso aqui. Aí aqui já é um abraço pro gaiteiro. Aí, ó. Aí ele já tá na base do canal. Ele perdeu aqui, ó, lá embaixo. E agora, Marcos, para onde que ele vai agora? Se ele romper esse topo aqui, ó, que é o Fair Valley Gap, que eu tinha marcado aqui, ó. Ó. Ele rompeu o Fair Valley Gap. Ele rompeu aqui, ó. Ele vai vir buscar a máxima do mês.
E você, o que que você acha, Marcos? Eu acho que é toda a vida alta pro Shaw por enquanto. Deixa ele corrigir, deixa ele fazer o que ele quiser. Quando ele tiver na alta, você pega a alta. Quando ele fazer um processo de alta, você pega na alta. Ele vai buscando, ele vai buscando, ele vai buscando. E é assim que funciona. Olha que coisa mais linda, pai, ó. Ele já saiu desse canalzinho aqui, ó. Olha a coisa mais linda, ó. Olha lá, tá vendo aí? Ó, coisa mais linda, pai. Tá aí. Só que ele tá aqui, ó, em ciminha, ó. Pá, 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 pum. Rompeu aqui, pega comprado. Pronto, acabou. Você vai pegar comprado, Marcos? Provavelmente. Eu só pego comprado se ele romper esse nível aqui em cima agora, ó. Acabou. Pegar Quem quer comprado, falar? Marco? E aí, será que a gente vai pegar comprado? Eu acredito que sim, tá? Toma Rom- cuidado que o Shao, ó, na divulgação de taxa de juros, ó, ele limpa e vai. Rompendo esse topo aí, Marcos, eu só saio na máxima. Você sabe como Já é que cai na funciona, né? máxima. Você Ó, sabe quantos como é que pontinhos que vai dar, funciona. ó. Sem saracotear, hein? Sem saracotear, hein? Ó, ó. Quantos pontinhos deu ali? 4.000 pontos. Puta merda. É ponto pra caramba. Não, 6.000 pontos, né? Putz, grilo. É ponto pra dedéu. Ó, pra não falar 7.000 pontos, coloca 6, ó. Pronto. Aí, ó, 7.000 pontos. Vai buscar? Tranquilo. Bicho vai numa violência só. E tá visto, tá determinado. Só falta ouvir agora as palavras mágicas. Queda na taxa de juros, mercado vai subir, ouro sobe. Manteve as taxas de juros, o Shao pode ficar inalterado e os índices cair. Coisa mais linda, né? Acabou. Tá feita aí as análises. E do euro? Mesma coisa. Queda na taxa de juros, euro sobe, dólar cai. Manutenção das taxas de juros, dólar pode sofrer outras pressões, mas estável, euro sobe. Pronto, acabou. Já dá para tomar um café, com certeza. Pessoal, e aí? Dúvidas? No dúvidas? Foi uma aula de Oh, macroeconomia com uma análise gráfica, tá? Isso aqui é muito importante se você está na mente. Agora você já sabe o direcional. Só basta ouvir o que o cara quer dizer e qual é a perspectiva do mercado. Fez isso, acabou, bora, não tem mais o que fazer, tá? Marcos, e se o Shao cair mais? Deixa esse trem voar para baixo, Charles. Deixa ele comer lá embaixo. Você já sabe os níveis, né? Você já está entendendo os níveis aqui, ó. Pum, aqui é o nível um, nível 2, nível 3 e aí vai. Não tem problema nenhum. Beleza? E aí? Show de bola, pessoal? Quem tá aqui? Cleide, Dayana, ó o Gival. O GV tá aí, o Jadson, a Jame, o Jeff, Marcelo Sartori, Márcia Reis, Maiara, Naomi, lá em Japão, né? Wesley, todo mundo aí. O Emerson, pega o código, pessoal. Cleide, Bruno, ó o Bruno não, também. O alemão também tá aí, tá tudo aí. Beleza? Então tá feito, tá analisado. E aí nós só vamos observar quem quer o print dessas telas aqui, dos gráficos. Manda aí para mim. manda, manda sim. É Então útil. vamos mandar, ó, vamos mandar. O meu tava todo rabiscado, mas pode mandar. É só comparar, né? Sim. E Ô, aí, Marco, pode falar. o novo bordão agora. Coisa linda, pai. Coisa linda, pai. Bora para dentro. Então, decisões de taxa de juros, cara, é quase que assertivo o seu trade, mas você tem que saber o direcional. As pessoas que estão aqui têm 90% de chance de acertar o trade. Só tem que tomar cuidado de não entrar no trade antes do trade. Então, eu já expliquei tudo que você tem que fazer. E aí você tem que fazer o quê? Observar a reação do mercado. Ah, cortou as taxas de juros e o mercado tá descendo, você não entra nisso aí, não. O cara falou que vai cortar as taxas de juros e o índice está caindo. Não, você está pedindo, né? Deixa ele liquidar
né, as tainhas, as sardinhas. Aí, logo, logo ele pega uma vela de reversão assim, ó, vai limpando. Vai perdendo tainha, caranguejo, vai voando pra cima e você tá lá. Você vai embora. O Shaw, a mesma coisa. Falou em queda de taxa de juros. Ele tá caindo, você deixa esse trem cair. Mas tá caindo, Marcos, perde. Aí logo, logo ele vem numa reversão violenta, assim, ó. Shaw já é brabo demais, né? Movimentos assim, ó, bem tosquinhos assim, ó. Movimentos que você não deve pegar. Do contrário, você já sabe, né? Estopação para tudo que é lado. Não, Marcos, é porque ele fez um choque aqui, agora é a baixa. Vai na baixa lá pra você ver. Vai na baixa. Mexe com esse trem, não. E seja assertivo. Escolha, né? Escolha o trade que você quer fazer. Escolha, tá? Escolha, né? Trades laterais assim, ó, não é bom, tá? Não é bom nem a pau, tá? Esse tipo de movimento assim, ó, tá pedindo para você se lascar, tá? Deixa ele cravar e buscar, ou deixa ele cravar e buscar. Mas prefira no chão, você prefira alto. Beleza? E aí vocês falam para mim, manda para mim lá no grupo do Guy, manda para mim no grupo do Macro em Foco ou do Time Macro o que vocês acharam dessa aula. Essa aula vai ficar gravada, tá? Para todo mundo aí que quiser reassistir. E aí nós vamos analisar se os playbooks estão corretos, adequados. E aí vocês vão me falando lá, tá bom? É sobre isso, pessoal. Dúvidas? No dúvidas? Tudo Nenhuma certo? dúvida. Tudo Show de certo. bola? Show de bola. Então, Só já aguardar. sabem, só preparar o gatilho e descer a lenha no trem, tá? Valeu, Marcos. É sobre isso. Tamo junto até depois do fim, pessoal. Grande abraço a Até. todos. Eu vou deixar essa aula gravada no grupo do Macro em Foco e do Time Macro, tá? Ou, perdão, do grupo do Guy. E na sexta-feira também, nós vamos ter a aula de playbook macroeconômico no grupo do Guy. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e Boa, até valeu, a próxima Marcos. Fica decisão com de taxa Deus. de juros. Até. Grande abraço, tamo junto até depois do fim.